bem, pessoal, voltando então na figura abaixo, a altura do avião. Lembra o que é a altura? A altura é sempre perpendicular ao solo, tá bom? O que é então o meu H aqui, a minha altura? A minha altura é meu cateto oposto. E o 5.000 é a minha hipotenusa. O que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? O seno. Então, o seno de 30 é cateto oposto H sobre hipotenusa 5.000. E o que é o seno de 30, pessoal? Meio, né? Meio. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 30 é o primeiro lá da minha tabela, né? Meio. Né? H sobre 5.000. Ó. Traço em pé onde tem um H, deitado onde tem um H. Então, o meu H vai ser, quem está cortando, 5.000 vezes 1 dividido por 2. Metade de 5.000, pessoal. 2.500. Pronto. Foi, tá bom? Metade de 5.000, 2.500. Pessoal, voltando. Então, fiz alguns desenhos aí, tá bom? Acompanha conosco. A pausa para o desenho foi 1 hora, tá bom? Mentira, pessoal. Brincadeira, tá bom? Não foi nem 15 minutos, não. Pausa para o desenho. Tá aí o desenho, tá? De algumas coisas. Nós vamos agora entender de onde é que vem o seno, cosseno e tangente. Entender o quê? Aqueles valores lá, meio, raiz de 3 sobre 2. De onde é que vem aqueles valores, tá bom? Por que daqueles valores? Por que é aqueles valores? Por que tem que ser eles? Por que eles são escolhidos? Na verdade, é por conta disso aqui que eu vou mostrar agora. Aqui, pega. Se eu ficar aqui. Bem pouquinho, mas pega. Pega, né? Então, acompanha comigo. O pessoal vai cortar um pouquinho, mas só na minha mão frisa aí, tá bom? Porque eu tô aproveitando um quadro ali. Eu peguei um triângulo equilátero, tá bom? Notem bem, ó. Um triângulo equilátero, tá bom? O que é um triângulo equilátero? É aquele que tem os 3 ângulos iguais, né? Equilátero. E também os 3 lados. Notem que 60 mais 60, 120, com 60, 180. Obedecendo lá aquela fórmula que eu falei para vocês, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A fórmula não, né? Essa lei, né? Tá bom? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Isso está certo? Muito bem. Eu vou desenhar aqui, pessoal, a mão livre mesmo, tá? Não vou me preocupar muito com o desenho nesse momento, não. Tá? A mão livre mesmo. Olha, eu vou separar esse triângulo aqui, ó. Retângulo. Aqui é a altura. Se eu dividir exatamente na altura, é porque esse pedaço vale 30 e isso aqui vale 30. Tudo isso, pessoal, é demonstrável lá na geometria, tá bom? Quando você traça a altura no triângulo retângulo, a altura é bissetriz, tá? É a bissetriz. Quando você traça a altura num triângulo equilátero, essa altura é bissetriz desse ângulo aqui que você toma como base aqui, entendeu? A altura é bissetriz, tá bom? Num triângulo equilátero, e não retângulo que eu falei por enquanto, tá bom? Tô falando de um triângulo equilátero. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Aqui nesse triângulo 60, 60 e 60, ele não tem ângulo reto por enquanto. Mas quando eu traço a altura, ele passa a ter um ângulo reto. É o que eu quero. Vou desenhar aqui, ó, um triângulo aqui mal e porcamente por enquanto, tá bom? Pronto, um triângulozinho reto. Aqui, ó, esse pedaço aqui, ele vale 30. Esse ângulo aqui, ele vale 60, tá bom? E aí, pessoal, eu vou... Olha, deixa eu até desenhar mais embaixo um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, voltando aí, ó. Aí, aqui, ó, tudo aqui eu vou chamar de L, que é o lado desse meu triângulo equilátero. Aqui vai ser L, aqui vai ser L. Como eu cortei na altura, esse pedaço aqui, além de ser bissetriz, é também ponto médio. Ou seja, divide esse lado aqui todo em pedaços iguais. Ou seja, então esse pedaço vai ser L sobre 2, aqui L sobre 2. De modo que eu somar, ó, se eu somar L sobre 2 mais L sobre 2, vai dar, conservo de baixo e somo de cima, né? L mais L, 2L. 2L, 2L, dividido por 2. Cortando, vai dar o próprio L. Então, é metade mesmo. Eu dividi na metade, tá bom? Na metade do L, na metade do lado. Tá certo? É ponto médio, eu tenho que dividir na metade.
Muito bem. Pegando esses valores aqui, ó. Eu tô pegando esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? L sobre 2, L. E eu tenho essa minha altura aqui, tá bom? Como é que eu posso calcular essa minha altura aqui? Teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos fazer rapidinho? Vamos apagar aquele meu desenho aqui e fazer rapidinho? Deixa meu desenho para depois a gente faz. Olha, calculando ali a altura. L, vou mexer com as letrinhas agora, tá? Eu quero descobrir esse valor da altura. Então, a hipotenusa ao quadrado, vou colocar assim, ó, escrever a fórmula lá do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, o meu A é o L. L ao quadrado. O B pode ser o H ou o C, tanto faz. Fazendo as contas. L ao quadrado vai ser H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Isolando o H, passando esse L para o lado de cá, ó. H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos... H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo aí, então, H ao quadrado vai ser 4. Tirei o mínimo entre 4 e 1, tá bom? Deixa eu marcar de outra cor aí para vocês entenderem. O mínimo entre 4 e 1, tá ótimo? 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então é 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Nossa, professor, tanto de letra. Preocupa não. Vamos chegar onde precisamos. Então, H ao quadrado vai ser 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que vai dar 3L ao quadrado. Lembra que nós estamos querendo descobrir o H em função do L, tá? 3L ao quadrado dividido por 4. E extraindo a raiz, professor, tem como extrair a raiz disso? Tem. Acompanha. O H vai ser, então, raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Vamos apagar essa assim também. O H vai ser, então, olha, acompanha. Vou extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Isso que é a raiz de fração. Extrair a raiz do de cima, depois a raiz do de baixo. Raiz de 4 é 2. Tá ótimo? Raiz de 4 é 2. Raiz de L ao quadrado, L. Raiz de 3 fica na raiz. Professor, eu posso colocar raiz de 3 igual a 1,7? Eu não recomendo, tá bom, pessoal? Não recomendo mesmo. Por que eu não recomendo? Porque raiz de 3 é um número... 3 é um número primo. E a raiz de 3 é um número irracional. Tem infinitas casas decimais. Então, pessoal, o valor mais adequado para a raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Qualquer outro valor que você colocar vai estar aproximado. Por isso que lá nos exercícios eu coloquei sempre em forma de raiz de número primo, tá? Raiz de 3, geralmente raiz de 3, né? Eu coloquei sempre em forma de raiz, tá bom? Se você usar algum valor aproximado, você vai estar calculando o valor aproximado para aquela medida, tá bom? Que não é o que nós queremos, tá bom? Ficou claro isso aí, então, esse pedaço? Então, o meu H tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O meu H vai ser, então... Esse pedaço cabe na câmera lá? Uhum. O meu H vai ser L raiz de 3 sobre 4. Ótimo, pessoal. Opa, sobre 2, né? L raiz de 3 sobre 2. Ou A raiz de 3 sobre 2. Se a gente tivesse usado o A, tá? Se nós tivéssemos usado, em vez do L, o A, teria aparecido ali A raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vou até colocar assim, ó. Ou H, é melhor falar, né? A raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Para falar é mais fácil. Nas outras vamos usar A, tá bom?
Muito bem, pessoal. Agora, com isso, eu posso calcular o seno, cosseno e a tangente de 30 e 60. Acompanhem comigo as relações. Eu vou apagar um pouco, depois vocês voltem e estiver dúvida nos cálculos aí. Mas não preocupem com isso, tá? Observa só os valores que vão surgir agora aí, tá bom? Dessas letras aí vão surgir alguns valores. Acompanham comigo aí. Vou calcular agora o seno, cosseno e a tangente. Eu vou matar o de 30 e o de 60 tudo uma vez. Depois eu faço de 45 bonitinho lá pra vocês, tá bom? O de 30 graus primeiro. O de 30. Vou colocar aqui, ó. O de 30. O de 30. Como é que vai ser o de 30? Pessoal, então, seno de 30 graus, o de 30. Cateto oposto, o seno de 30. Cateto oposto, A sobre 2, vamos usar o A, tá? A sobre 2, dividido pela hipotenusa A, dividido por A. Vamos ver que relação dá isso aí, tá? Seno de 30, então vai ser A sobre 2 vezes, conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda, 1 sobre A. Corta aqui, ó. Então, o seno de 30 vai ser meio, o que sobrou, meio. Professor, o senhor está querendo me dizer que o seno, o cosseno e a tangente vem de um triângulo equilátero quando eu traço a altura deles e usando essas medidas que eu ainda não sei quais são, que eu vou chamar de uma letra qualquer, L ou A, essas medidas L ou A, elas dão o seno, o cosseno e a tangente? Isso. É isso que eu estou querendo dizer. Que o seno, o cosseno e a tangente vem o 30 e o 60 de um triângulo equilátero e o 45 de um quadrado. Tá? Diagonal de um quadrado. E aqui, 30 e 60 da altura. Tá bom? Da altura do triângulo equilátero. Tá certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Estou afirmando isso. Tá bom? Para que vocês entendam que essas medidas, elas vêm disso. Tá certo? Com isso aqui, ó, com esse triângulo e essas medidas, agora, eu posso calcular seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Tá bom? E aí, se eu fizer isso pro 30 e pro 60, né? Essas medidas vão dar realmente aquelas medidas daquela tabela de 30 e 60. Tá ótimo? Vou fazer mais algumas aqui, não vou fazer todas, tá bom? Eu vou fazer o cosseno de 60. Nós sabemos que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vamos ver se dá a mesma coisa mesmo? Cosseno de 60. Vamos ver se dá a mesma coisa? Cosseno de 60. Cateto adjacente, A sobre 2. Dividido pela... Ó, cosseno. Cateto adjacente em relação a 60. Dividido pela hipotenusa, que é... ó, vai dar a mesma coisa. Obviamente, não precisa nem terminar a conta. A conta segue o que está aqui agora. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a meio. Pronto. Viram aí, pessoal? Como é que dá? Como é que se encontra essas medidas de meio, raiz de 3 sobre 2? Tá bom? Vamos tentar raiz de 3 agora? Depois a gente tenta raiz de 2 sobre 2. Vamos tentar o cosseno, o seno de... Vamos seguir na ordem, né? 30, o seno de 45. Quanto vai? O seno de 45 é com o triângulo, o quadrado, né? Vamos tentar o seno de... O seno de 60. O seno de 60. Vamos tentar o seno de 60. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Seno de 60 aqui. Seno de 60. Acompanhem comigo. Seno de 60. O seno de 60 é o cateto oposto. O que é o cateto oposto? É a minha altura. Dividido pela minha hipotenusa, A. Só que quem é a minha altura? A minha altura é A raiz de 3 sobre 2, dividido por A. Tá bom, pessoal? Divisão de fração. Olha, nesse momento, até então, eu quero saber quanto é o seno de 60.
Eu quero saber quanto é o cosseno. Eu não sei esses valores, tá? Eu dei a tabela lá para vocês, mas agora eu estou demonstrando eu estou mostrando para vocês como é que se encontra esses valores. Tudo bem? Então, a raiz de 3 sobre 2 dividido por A. Acompanha lá. Divisão de fração. Usamos muita divisão de fração aqui, hein? Estão observando, né? Acompanha. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é isso aí. Quando eu cortar, olha o que eu tenho. Que o seno de 60 vai ser justamente raiz de 3 sobre 2. Que é o que nós encontramos. Tá bom? Eu vou deixar como exercício aí para vocês também tentarem fazer o cosseno de 30, tá? Cosseno de 30. Não vou fazer agora. Eu vou partir agora para os ângulos de 45 graus. Tá bom? Pessoal, muito bem. Voltando aqui então. Agora para a gente entender agora o de 45 graus, tá bom? O de 30 e 60 nós vimos anteriormente, que era do triângulo equilátero, tá? Aquele triângulo que tem os 3 ângulos e os 3 lados iguais, tá bom? Equilátero. Na verdade, os 3 lados. Ter os 3 lados iguais implica também ter os 3 ângulos, tá bom? É diretamente isso. Muito bem. Agora voltando aqui para um quadrado, pessoal. Um quadrado, ele tem todos os ângulos retos. Quando eu traço a diagonal, essa diagonal de um quadrado é também chamada de bissetriz. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes, iguais, tá bom? Congruência a gente usa muito na geometria para falar que uma coisa é igual à outra, né? Aí tem lá o conceito de congruente lá. O conceito de congruente lá, pessoal, é para falar que duas coisas têm a mesma medida, mas não necessariamente estão no mesmo lugar no espaço, o que a gente não pode garantir, né? Duas coisas nós sabemos lá pela química, tá? E aí se misturam essas coisas, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, como a gente não pode garantir que dois corpos estão no mesmo lugar, apesar de podermos colocar na matemática dois corpos no mesmo lugar, tá bom? Na verdade, a gente coloca um corpo só e um objeto só e renomeia ele, né? É um objeto e a gente renomeia da maneira como a gente quiser, de quantas formas a gente quiser. Enfim, essa é uma discussão lá para a geometria e atentemos agora aqui para o detalhe que essa diagonal é bissetriz, ou seja, aqui é 45 graus, aqui também é 45, aqui também é bissetriz, ó. Portanto, 45 aqui e 45 aqui também. Vamos separar esse triângulo retângulo aqui, ó. Aquele que tem um ângulo reto. Vamos separar ele. Pronto, separei mais ou menos aí. Fiz um desenho aí, tá bom? Mais ou menos dele ali, ó. Aqui 45 graus, aqui 45 graus. Vamos pegar qualquer um dos dois como referência, porque é 45 os dois são iguais, né? Aqui o ângulo reto. Lembra que isso aqui é um quadrado? Eu vou chamar esse quadrado de medida de lado A. Lá anteriormente eu falei lado L. Eu acho que eu gostaria de ter chamado de lado A, tá bom? E no final eu mostrei para vocês que é a mesma coisa, que é lado A também, né? Serve para a mesma medida. Se eu trocar lá naquele que eu fiz antes, o L pelo A. Muito bem, então, pessoal. Aí, o que acontece? Esse meu triângulo retângulo aí, separei ele, tá bom? 45, 45 e 90 graus. Observem bem, ó. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Então, eu vou ter triângulos aqui de 180 graus. Vale a regra, tá bom? Vale essa regra. Bora lá. O seno de 45, quanto que vai dar? Ah, sim. Antes, eu vou olhar as medidas aqui que eu fiz. Olha, eu chamei esse meu pedaço de A, esse meu pedaço de A. Aqui, ó, eu vou descobrir quanto que é essa minha hipotenusa, tá bom? Eu sei que esses lados aqui, eles valem A, ó. Os lados valem A. E quanto que vale essa minha hipotenusa? Vamos tentar descobrir? Como é que a gente descobre essa medida que a gente não conhece? Teorema de Pitágoras. Porque em todo teorema de Pitágoras vale, em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, A ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Os meus catetos são lá. Os catetos meus são lá. Então, A ao quadrado
mais A ao quadrado. Os catetos são A. E a minha hipotenusa? Hipotenusa, eu vou chamar de H, né? Hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. Eu quero descobrir quanto que é a minha hipotenusa. Tá bom? Hip ao quadrado. Então, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. A minha hipotenusa, então, vai ser raiz quadrada de 2A ao quadrado. A minha hipotenusa, então, vai ser A raiz de 2. Extraindo a raiz do A e deixando um 2 dentro da raiz. Professor, não deveria ser mais ou menos? Não, não mais ou menos aqui porque é geometria, tá bom? Na geometria a gente não tem medida negativa. Tá ótimo? Tudo certo? Foi aí. Bora lá, vamos anotar esse valor aqui, ó. A minha hipotenusa vai ser, então, a raiz de 2. Ótimo. Agora sim, com as 3 medidas, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente, tá? Quem que vai ser o meu seno de 45? Seno de 45 vai ser cateto oposto. Pode ser esse aqui. Vamos tomar esse como referência, ó. Esse aqui como referência. Cateto oposto, o A dividido por A raiz de 2. Tá bom? Pela hipotenusa. E nós esperamos que isso aqui dê quanto? Raiz de 2 sobre 2. Não tá com cara que vai dar, né? É, só não tá com cara, mas vai dar. Tenha fé em Deus. 45 graus, corta. 1 raiz de 2. Professor, isso não é raiz de 2 sobre 2. Ah, não é ainda, mas vai virar. Vamos racionalizar. Olha, lembra daquelas racionalizações do 9º ano? Raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus vai ser... Sim, multiplica agora, ó. Direto, multiplicação de fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Corta os índices. O raiz de 4, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Então, raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Tá bom? Porque é o cosseno do complemento. Tá ótimo? Basta fazer essa mesma conta agora colocando o cosseno que você vai ver que vai dar a mesma coisa. Por fim, pessoal, para encerrar essa aula, vamos ver quanto é que dá o cosseno, a tangente. A tangente de 45 graus. Nós vimos lá que dava 1, né? Vamos lá? A tangente de 45. Cateto oposto, A, dividido pelo cateto adjacente. A também. A dividido por A. Fácil, né? Acabou. Beleza. Tá? E é basicamente isso aí, tá bom, pessoal? Dá uma revisada, tá bom? Nesse pedaço aí, só pra você entender de onde vem essas coisas, tá bom? Essas medidas. Tentem fazer aquelas que eu não fiz com vocês. Tentem montar a tabela completa, tá? De todas as medidas, tá bom? Eu pulei algumas aí porque são a mesma coisa, tá? Mas deixei uma dica boa aí para vocês completarem a tabela, tá bom? Fica como exercício aí o preenchimento da tabela, tá? Para vocês. Vocês pegam aquela tabela de 30, 45 e 60 e faz todas essas demonstrações, essas deduções aí para vocês, tá bom? Vai ajudar bastante vocês, isso aí vai ajudar bastante vocês a fixarem aquela tabela, entenderem de onde vem aqueles valores.